Lucas, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Aqui, pastora Márcia Riso, a Andréia Clava, falaram aí sobre a pesca maravilhosa, falaram sobre os discípulos. Nós tivemos um café da liderança sábado passado, teve a ministração de uma mulher de Deus, uma professora da teológica, que falou sobre liderança, também falou sobre os discípulos, e o Senhor estava falando isso ao meu coração, sobre os chamados dos discípulos e os 12 discípulos que Jesus escolheu. E eu queria conversar com vocês hoje sobre os discípulos. Um diálogo de um só, porque eu vou falar, vocês vão ouvir. Mas, enfim, vamos ler então em Lucas capítulo 5. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. O que eu quero falar com vocês hoje é sobre como Jesus chamou os seus discípulos. Ele tinha 12 discípulos, porém a Bíblia não narra exatamente como foi o chamado de todos. No caso desses 4, a Bíblia foi bem específica. Ela chamou, aqui nesse contexto, André, Pedro, Tiago e João. E eu fui procurar ler um pouco sobre a personalidade dos discípulos de Jesus. Há um tempo atrás, quando o pastor Rangel veio aqui, eu comprei um livro, que eu acho que o título é Quem é Quem na Bíblia, e aí, por ordem alfabética, vêm os personagens da Bíblia, e eu fui ler a respeito deles, e também procurei na internet. Por incrível que pareça, tinha uma matéria no LinkedIn. LinkedIn é uma rede social de profissão, né? Quando você procura emprego, ou quando você quer mostrar onde você está trabalhando. Havia uma matéria sobre isso. E aí eu vou começar pelos 4 primeiros discípulos que foram chamados. São os que têm essa explicação mais detalhada. E também, dentre esses 4, os 3 que mais de perto andavam com Jesus, né? De criança a gente cantava Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Não dá para esquecer quem eram os mais próximos de Jesus. E também no Monte da Transfiguração, quem foi que Jesus chamou. E se você for ver bem, ali nas descrições que eu procurei, o único que tem pontos negativos bem pontuados ali, descritos na característica, é Pedro. E Pedro estava lá, entre os mais próximos de Jesus. Então, eu vou ler para vocês, porque eu não decorei, né? São 12 pessoas, mal sei as minhas características, quanto mais dos outros, né? Vamos lá. Em André, eu li o seguinte: ele era o líder. André era o mais velho dos discípulos, né? Ele era, diz que ele tinha 33 anos. E ele era o mais velho, então, naquela sociedade, o mais velho, ele tinha autoridade.
E aqui ele era considerado líder. Ele era organizado, metódico, previsível e planejava. E ele queria o projeto do reino realizado. Ele morreu como mártir. Diz a história que ele foi crucificado em X. Eu vou pular o Pedro e vou para o Tiago. Tiago era um idealizador, ele era criativo e intuitivo, equilibrado, flexível e foi o primeiro mártir, né? Ele morreu pela espada de Herodes Agripa I. E aí eu vou voltar para o Pedro. Quem é que não sabe as características de Pedro, gente? Ele era impulsivo, né? Tinha sentimentos fortes, ação e decisão rápida. Quando a gente faz muito rápido, a gente erra mais mesmo. Tinha iniciativa, era prático, vencia desafios, era com ele, né? Era autossuficiente. E aí vem o que eu falei para vocês, os pontos fracos. Ele era explosivo, de temperamento difícil, era impaciente, ansioso, inquieto, agia primeiro, pensava depois, resolvia as coisas do seu jeito. E diz que era casado e a sua companhia, a sua esposa o acompanhava nas viagens. E outra coisa que eu prestei bem atenção, diz que ele era sem estudos, era considerado ignorante por aqueles doutores da lei e tudo. Se você pega um Pedro na sua frente ou na igreja, o que você ia fazer com Pedro? Eu ia falar, eu quero distância, porque vai me dar mais problema do que solução. Uma pessoa que age primeiro, para depois pensar, quem foi que cortou a orelha lá de Malco? Foi Pedro. Né? Quem negou Jesus 3 vezes? Foi Pedro. Todos esses acontecimentos foram narrados ali na palavra, aqui na palavra de Deus. Mas Pedro estava entre os 3 que andavam pertinho de Jesus. Vai guardando tudo isso no seu coração, porque depois eu vou dizer por que eu estou explicando tudo isso para vocês. Aí vamos para o quarto. João. Quem era João? Quem não sabe quem era João? Um discípulo a quem Jesus amava. Esses 4 que eu estou narrando para vocês, diz a história que eles eram sócios, trabalhavam juntos, eram pescadores. Nessa região, a profissão ali mais rentável era a pesca. Eles trabalhavam juntos, então a característica deles ali combinava, cada um servia para uma coisa. Né? Por isso que essa sociedade ali dava certo. E Pedro ali era irmão de André, então não tinha muito o que fazer, né? Estava na família. Vai fazer o quê com a família, né? E João era comunicativo, sensível, de bom relacionamento. Foi considerado até por ele mesmo como discípulo amado. Acompanhou Jesus em todos os momentos, de Jesus. Ele era confiável. Não foi mártir. Ele foi exilado, como a gente sabe, e teve toda a revelação do Apocalipse. E quando Jesus estava na cruz, ele falou, né, para João, eis aí sua mãe, apontando a Maria, e a Maria, eis aí seu filho. João era aquele amigo de Jesus. Os nossos amigos, nós procuramos aquele que a gente tem mais afinidade, que combina mais com a gente, né, que tem os mesmos gostos, que tem mais ou menos o mesmo temperamento. Eu falo para a Dani que quem nos uniu foi Deus, porque a gente não tem nada a ver. A gente não tem o mesmo gosto, a gente não tem o mesmo temperamento, a gente não fala igual. Eu falo, se não fosse Deus a nos unir aqui no louvor pela Sandrinha, eu nunca ia ser sua amiga, eu falo para ela. E aí até os pais dela dão risada. Hoje eu fui lá orar com ela e falei isso para eles falaram, tem razão, não tem nada a ver. Eu falei, era mais fácil ser amiga da sua mãe, até pela proximidade da idade e pelo temperamento, do que sua amiga. Mas é assim, a gente procura alguém que é próximo. E João era o amigo de Jesus. Era aquele que Jesus confiava, que ali estava deitado no ombro de Jesus, ali no colo de Jesus, no cenáculo. Era o amigo de Jesus. Ele não foi mártir, mas não porque ele era o amigo de Jesus, porque Jesus tinha grandes coisas para revelar para nós, através dele, que foi o livro de Apocalipse.
Foi o que morreu, mais velho ali, exilado, e porque ele estava cuidando de Maria. Ele realmente cuidou de Maria. Maria foi morar com ele logo que Jesus morreu ali na cruz. Esses são os primeiros 4. Depois nós vamos ter Filipe e Natanael. E eu gostaria que vocês abrissem em João, capítulo 1, versículo 45. Ou melhor, a partir do 43. Jesus chama Filipe e Natanael. Posso ir? Amém? Celulares à mão. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe com André e Pedro eram da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e vê. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho de Deus. Mais uma narrativa de como ele chamou esses 2 discípulos. Natanael, nós não ouvimos muito falar dele durante o caminhar de Jesus aqui na Terra. Não tem muitos relatos sobre ele. Mas esse relato é especial. Jesus não agrediu Natanael por ele não ter acreditado, nem falado mal da sua cidade, né? Tem gente que fica muito bravo quando fala mal da cidade, né, mãe? E aí ele não falou nada, porque Natanael falou: vai vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Mas Jesus sabia como abordar Natanael, e Natanael era importante para Jesus. Nas características de Natanael estão que ele era comunicativo, era tradicionalista, aí vem que ele pergunta se vinha alguma coisa boa ali de Nazaré, era sensível, de fácil relacionamento, sempre buscava a harmonia do grupo, era divertido, feliz, era reconhecido pelos serviços sociais para os familiares dos apóstolos. Era distraído, tinha liberdade de expressão. Ele também morreu como mártir. Diz que foi a história que ele foi esfolado vivo pelos bárbaros e recebeu o golpe de misericórdia, sendo decapitado. Eu fico imaginando que ele era aquela figura divertida, sabe? Aqui na banda a gente tem um assim. Quem entendeu, entenderá. Não é o Weber, gente. Mas sabe aquele que, quando o negócio está pesado, entra com uma piada, conversa. E eu acho que ele dava uma equilibrada ali no grupo, né? E diz aqui também que ele ajudava a família. Porque penso, Jesus teve um ministério curto. Então ele não tinha tempo a perder. Eu creio que ele e os seus discípulos levantavam e iam pregar, iam trabalhar ali para o reino, e dormiam e levantavam, e a família fica um pouco aquém, né? Mulheres não tinham muito o que fazer nisso. E aqui diz que ele ajudava a família. Jesus precisava dele no grupo. Vocês estão vendo que as características são completamente diferentes desses homens até aqui? E as características de Filipe são: ele era organizado,
metódico, cuidava da logística do grupo, era detalhista e também provavelmente foi um mártir. Tem algumas coisas que não se sabe muito bem da história, mas provavelmente ele também foi mártir. Veja bem, ele era organizado e metódico e cuidava da logística do grupo. Cada um foi tendo a sua função. São 12 homens, mais Jesus, né? Não tinha nenhuma mulher ali para botar uma florzinha no negócio. Mas eles foram se acertando. Jesus não foi pegando ali à toa. Jesus era perfeito, filho de Deus, mas era homem. Ele precisava buscar o Senhor assim como nós precisamos. E ele foi lá escolhendo as pessoas. Depois, nós temos mais uma busca de Jesus em Lucas 5, 27, que foi de Mateus ou Levi, que é a mesma pessoa. Então, abre aí em Lucas 5, 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Também Mateus era comunicativo, tinha bons relacionamentos e era um grande contribuinte financeiro. Era reconhecido pelo grupo e também está listado entre os mártires. Para Mateus, você não vê Jesus fazendo um grande discurso, nem dizendo que o viu debaixo de uma figueira, nem multiplicando os peixes. Ele simplesmente falou: segue-me. Mateus tinha um trabalho bem rentável, Mateus era rico. Financeiramente, ele perdia em seguir Jesus. Mas a Bíblia aqui demonstra que ele ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz em ser chamado por Jesus, que ele largou tudo, ainda deu uma festa. Ele não estava com vergonha de seguir a Jesus. Muito pelo contrário. Ele ficou tão feliz que ele chamou todos os seus amigos para mostrar que ele agora era amigo e discípulo de Jesus. Não há maiores detalhes sobre essa festa, mas eu creio que nessa festa Jesus também pôde falar do seu reino. Eu creio nisso. Não foi apenas uma festa para comer e beber. Porque eu acho que toda vez em que nós nos reunimos, nós temos que ser bênçãos na mão do Senhor. Seja uma festa, um aniversário, o que for, um churrasco, o nome do Senhor tem que ser proclamado. E assim Levi fez. Nós sabemos a fama que tinha um cobrador de impostos, né? Por Zaqueu. A história de Zaqueu é super conhecida. Zaqueu, desce depressa que eu vou dormir na tua casa. Vou ficar lá com você. E Zaqueu mesmo disse: se eu roubei alguém, eu vou devolver. E diz a Bíblia que ninguém gostava de Zaqueu, porque ele tinha uma fama muito ruim. Mateus também trabalhava para os romanos, que cobravam a mais. Diz a história que Roma falava: eu quero tanto, o seu salário vai sair do tanto a mais que você pedir. E assim, para Mateus levantar e dar uma festa, ele tinha bastante dinheiro. E a história diz que ele era quem financiava ali os discípulos e Jesus. Ele tinha o seu papel. Depois disso, nós temos Tomé, Tiago e Judas. Temos o outro Simão e o outro Judas. Existem 2 Judas, né? E nesses todos aí, nós não temos um chamado específico.
Aí onde a sua Bíblia está aberta, se você olhar na próxima página, no capítulo 6, no versículo 16, no 16 já está o nome dele, vamos ver. Aqui, no versículo 12, está escrito assim, a escolha dos 12. Jesus, num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser seu traidor. Aqui ele define todos os 12 que vão andar dia a dia com ele. Porque conforme Jesus foi caminhando, as pessoas foram seguindo, né? E aqui nós temos a definição dos 12. Então, todos esses que eu não falei para você como foram chamados, é porque não existe um relato de como Jesus os chamou. Não quer dizer que sejam menos importantes. São todos importantes no ministério de Jesus. E aí nós temos as características. Tomé era organizado, movido pela ordem, um comportamento detalhista. Ele planejava o itinerário dos apóstolos. Ele que pegava lá o mapa, via o que era melhor passar, em que cidade primeiro, para não ficar fazendo aquele zigue-zague. Afinal de contas, eles não tinham carro, né? Eles andavam a pé. Não era fácil. Se anda a pé, ainda vai proclamar o evangelho, ainda em muitos lugares não eram bem recebidos, né? Ainda eram convidados a se retirar. E ele que planejava o itinerário. Ele era um bom executivo, excelente homem de negócio, leal, responsável e ético. Existem 2 versões para a sua morte: ser traspassado por uma flecha enquanto orava, ou ser torturado. De qualquer forma, foi mais um mártir da igreja. Depois nós temos Tiago e Judas Tadeu. Eles eram gêmeos. Os seus perfis eram iguais. Tem gêmeos bem diferentes, tem gêmeos iguais. Nesse caso, o perfil deles era bem parecido. Os 2 eram comunicativos, tinham um grande coração, eles eram bons e generosos. Buscavam harmonia, todos gostavam deles. Tinham sensibilidade e eram simples. Evitavam conflitos, eram prestativos, sempre prontos a ajudar. Se sujeitavam à autoridade dos líderes. Ambos foram mártires. Eu achei muito interessante colocar aqui que eles se sujeitavam à autoridade dos líderes. Muita gente tem problema com isso, né? O pastor falou, isso eu não vou fazer. Gente, o pastor é autoridade. Se você não concorda, ore ao Senhor. Se você tiver a oportunidade, converse lá com ele. Se você for falar mal do pastor ali no teu almoço, no teu jantar, como que você quer que a tua família queira Jesus? Peça que o Senhor dê sabedoria à liderança, aos pastores. Eu achei muito interessante ser colocado aqui que eles eram sujeitos à autoridade. Né? A primeira autoridade que existe na nossa vida são os nossos pais. Né? A base da sociedade é o lar. Você aprendeu a respeitar seus pais, você vai aprender a respeitar seus chefes, né? E aí vai. Mas a gente aprendia muito isso, não sei se foi na PEC que foi colocado, mas você almoça e janta o pastor. Seu filho vai crescer, ele vai querer saber da igreja? Nem da sua, nem de nenhuma. Porque não está sujeito à autoridade. E depois tem o Simão Zelote. Revolucionário radical.
Ele era um revolucionário. Jesus colocou um revolucionário no meio dele. Veja bem, ele pegou um de cada um, porque com esses ele alcançou a todos. Veja bem, tinha a turminha lá do Zelote revolucionário. E o Zelote pode chegar lá na turma dele e falar, não, gente, esse cara é do bem, ele também é meio revolucionário aí, ele está meio contra o governo, ele vai ser rei. Pode acreditar, né? E homem de lealdade intensa, judeu nacionalista, vencer desafios era com ele. Tinha um senso de urgência, fazia tudo de modo fácil. Também morreu crucificado. Aí nós temos Judas. Aí fala Judas traiu Jesus. Ok, mas ele tinha suas características. Ele não era ruim totalmente. Ele pecou. Ele cedeu à tentação. Nós pecamos também, só que o pecado dele levou à morte de Jesus. Ele poderia ter se arrependido. Pedro negou a Jesus 3 vezes, se arrependeu, chorou amargamente. Mas ele tinha boas características. Ele era idealizador, ele era organizado, criativo, intuitivo, pensava no futuro. Só que ele não era nem sincero em lidar consigo mesmo. A Bíblia diz para você amar o próximo como você se ama. Judas não se amava. Judas tinha problema na sua autoaceitação. Como ele poderia amar Jesus? Ele cria em Jesus. Ele sabia que Jesus era o Salvador. Porém, ele não amava Jesus da maneira como ele deveria. Por isso ele entregou. Mas ele teve a chance, como todos nós temos, de nos arrepender. Mas ele não se arrependeu. Mas o que eu achei muito interessante foi que nenhum dos discípulos falou mal de Jesus. Pode procurar na Bíblia. Se você encontra uma referência falando mal de Judas, a não ser aquele que traiu a Jesus, ou que ele roubava, porque ele era o tesoureiro do grupo e ele roubava do dinheiro que estava na bolsa, mas só constatação de fatos. Você não vê ninguém falando mal de Judas. Ele também foi escolhido por Jesus. E a Bíblia diz que Jesus amou os seus e amou até o fim. E aí você vai falar, para que você está dizendo tudo isso? Para que eu preciso saber das características dos apóstolos? Para que eu preciso saber como eles foram chamados? E aí vai chegar o que eu queria falar para vocês. Todos nós aqui temos um chamado. Todos nós aqui temos um trabalho para o Senhor. Eu li aqui 12 que andavam com Jesus. Todos eles tinham uma tarefa. Um sustentava, o outro cuidava das famílias, o outro organizava o itinerário, o outro era o tesoureiro, o outro era que levantava a turma, porque era animado, falava bastante. Todos tinham a sua função no grupo e viviam em harmonia. Imagine se um quisesse a função do outro, o que ia acontecer com esses 12? Jesus tinha urgência no seu ministério, porque ele teve pouco tempo entre começar a pregar o reino e morrer crucificado. Imagine se ele tivesse que administrar a briga dos discípulos. O que a gente vê ali era só que um queria sentar à direita, outro à esquerda, a mãe foi lá, falou isso, mas não vemos problema entre os discípulos brigando, porque cada um tinha o seu papel. E Jesus sabia como chamar a cada um, como ele precisou chamar. Ele teve que fazer, a 4 ele mostrou um milagre. A outro, que foi Filipe, ele chamou, e Filipe ficou tão honrado que foi lá chamar Natanael. Mas Natanael não acreditou, assim, a princípio vamos ver o que é. E Jesus precisou mostrar para ele que estava de olho nele já.
A cada um Jesus chama como Ele sabe que precisa chamar. Mas o que é seu trabalho, outro não pode fazer. E o trabalho de outro não é para você. Mas saiba que você tem uma função no reino. Para você pode parecer pequena, mas ela é essencial. E eu não posso fazer o que é a sua função. E você não pode fazer o que é a minha função. Não é pequena. Porque o seu trabalho é o trabalho que Deus separou para você. E não adianta você falar, eu não quero esse trabalho, Senhor, eu quero outro. Porque Ele conhece você melhor do que você mesmo. E Ele sabe qual a sua capacidade. Às vezes você pode dizer assim, é muito para mim, Senhor. Eu não posso. Mas se Ele te chamou, você pode. Porque Ele te conhece e é Ele que te capacita. Senhor, eu não posso ser muito pouco, eu queria fazer muito mais. Não. Sobre o pouco te coloquei, você foi fiel, eu vou te colocar sobre muito mais. Mas Ele precisa ver a tua fé e a tua obediência sobre o pouco. Talvez Ele já tenha te testado sobre o pouco e agora Ele colocou muito e você diz, não, não consigo. Consegue. Se Ele disse, Ele é fiel para cumprir. Não diga não. Não diga não. Porque Ele é fiel para te chamar e para te capacitar. O povo de Israel não ultrapassou o Mar Vermelho, o Mar Morto, até que o primeiro pé se molhasse. O povo de Israel não ultrapassou o Rio Jordão até que o pé se molhasse. Os muros de Jericó não caíram até que eles gritaram como Jesus mandou, como Deus mandou, através de Josué. O primeiro passo você dá em obediência ao Senhor e o resto Ele faz. O Senhor escolheu, Jesus escolheu esses 12. E depois que Ele morreu, nós vemos que eles se dissiparam, esses 12, e esses 4 pescadores foram lá pescar. Voltaram ao princípio, eu acho que Pedro falou, não quero mais saber de nada, né? Vou voltar lá. E Jesus foi lá. Jesus visitou a todos e falou, fiquem aqui, porque eu vou enviar o Consolador. Aguardem, eu vou enviar. E o Consolador veio. E eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. E daí para frente, eles foram capacitados. Aqueles que se sentiram desanimados, achando que tinha tudo acabado quando Jesus morreu, foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus, que hoje habita em você e habita em mim. E eles foram mártires. Eles morreram, se sentiram dignos de morrer crucificado, esfolado, decapitado, e vai saber de que jeito mais, com exceção de João, que também estava exilado sozinho. Por quê? Eles viram quem era Jesus, não de ouvir falar, mas de conviver a todo dia, não importando como foram chamados, nem qual era a sua função no grupo. O final foi, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E eles obedeceram. De 2 em 2, como o Senhor Jesus mandou. E eles foram, substituíram a Judas, porque havia morrido, se enforcado, e foram. E nós estamos aqui pelo trabalho deles. Porque para eles foi uma honra serem perseguidos, serem mortos pelo nome de Jesus. Mesmo que fossem só aquele que sustentava, ou aquele que fazia o povo rir, ou aquele que fazia o itinerário, quando Jesus estava ali à frente, falando. Não eram eles estavam assistindo. E muitas vezes eles não entendiam o que Jesus estava pregando. Chamavam Jesus e falavam, o que é isso que o Senhor está falando que a gente não entendeu nada? Não é verdade? Quantas vezes o Senhor falou, até quando eu vou estar perto de vocês? Mas eles entenderam, eles aprenderam. E eles se revigoraram através do Espírito Santo e proclamaram o Evangelho.
Não ache pequeno aquilo para o qual o Senhor te chamou. E se disponha nas mãos do Senhor. Porque o que Ele tem para você é tão importante com o que Ele tem para o seu irmão que está sentado do seu lado. E é tão importante com aquilo que Ele tem para os pastores dessa igreja, com a diretoria. Porque o trabalho para o Senhor não é medido por aquilo que você faz, mas é medido como você faz. Porque o Senhor conhece o coração. Como a oferta da viúva, que foi uma moedinha. Mas Jesus falou, ela deu tudo o que ela tinha. Porque o Senhor sabia. Do que todo aquele dinheiro que os outros estavam dando, que sobrava. Mas para ela era o sustento dela. Assim é o seu trabalho para Jesus. E era isso que eu queria compartilhar com vocês nesta tarde. Que o Senhor fale ao seu coração. Se você não sabe ainda qual é o seu chamado, qual é o seu trabalho para Jesus, pergunte para Ele. Ele vai te falar. Porque não existe ninguém que não tenha um trabalho dado por Deus, depois de aceitar Jesus no seu coração. E há tempo para todas as coisas. Eu tive um tempo de cuidar da minha família. Foi o trabalho que Deus deu aquele tempo para mim. Criei meus filhos, cuidei dos meus filhos. E depois o Senhor falou, agora você volta para minha casa e vai fazer o meu trabalho lá na minha casa. Porque aqui já está tudo pronto. Então tem o tempo de todas as coisas. E tem um tempo de cada trabalho que Deus tem para você. Pergunte a Ele, Senhor, que trabalho o Senhor tem para mim nesse momento? O que eu preciso fazer para Ti? Ou o que eu devo parar de fazer, que está atrapalhando a minha vida contigo? Então, a minha oração é essa, por vocês e por mim. Que estejamos sempre no centro da vontade do Senhor para as nossas vidas. Gostaria que vocês se colocassem em pé. Que você estivesse se colocando na presença do Senhor neste momento, nesta oração. E perguntando ao Senhor, o que o Senhor tem de melhor para mim no Teu reino. Pai amado, nós Te louvamos porque um dia fomos chamados pelo Senhor. Segue-me. Nós estamos aqui, Senhor, Te seguindo. Pedimos ao Pai que o nosso coração esteja puro diante de Ti. E aquilo que o Senhor preparou para nós, Senhor, o trabalho que Tu tens para nós, esteja muito claro na nossa mente e no nosso coração. E que se ainda não demos o primeiro passo, Senhor, possamos dar nessa tarde, certos de que o melhor é o trabalho que o Senhor tem para cada um de nós. Que estejamos disponíveis nas Tuas mãos, Senhor. Pai, limpos diante de Ti, para fazer aquilo que é o melhor do Senhor para nós. Nos colocamos no Teu altar e pedimos que a Tua vontade, perfeita e agradável, seja cumprida nas nossas vidas, para a honra, louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.